Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. É um prazer estar aqui na Brascars gravando episódios aqui em loco, dentro do maior congresso de cirurgia refrativa e catarata da América Latina, em parceria com a Alcon. Então, muito obrigado, Alcon, por essa oportunidade. A gente está numa série de episódios, esse é o terceiro e um dos temas mais intrigantes, que é lentes intraoculares. A gente sabe que a nossa audiência é fascinada com esse tema. É só a gente colocar um episódio sobre lentes intraoculares que é hit lá no nosso canal, então esse não vai ser diferente. A gente vai discutir sobre lentes trifocais e lentes de foco estendido. Vamos falar sobre indicações, contraindicações, vamos dar aí dicas práticas dos nossos convidados de quando eles optam por uma ou por outra. Então acho que vai ser um episódio muito rico, porque realmente é uma dúvida de muitas pessoas que estão iniciando no universo das news premium, quando está diante de um paciente, saber, poxa, esse paciente vai melhor com uma trifocal, com uma lente de foco estendido. Então acho que vai ser um episódio bem bacana. Eu queria agradecer muito a presença dos nossos convidados e dar as boas-vindas ao Dr. Mauro Campos, que é professor associado pela Unifesp, especialista em catarata. Seja muito bem-vindo, Dr. Mauro. Obrigado pela oportunidade, Bernardo. E também queria dar as boas-vindas para o Dr. Fernando Heitor, que é professor da Universidade de Goiás, também um grande especialista no assunto. Obrigado pelo convite. Bom, vamos para a nossa conversa de fato agora. Eu queria fazer a primeira pergunta para o Dr. Mauro, uma pergunta até mais introdutória sobre esse assunto. Queria que o senhor explicasse as diferenças técnicas e ópticas básicas entre uma trifocal e uma lente de foco estendido. Quais são as principais diferenças do ponto de vista óptico e do ponto de vista funcional para o paciente? Uma lente difrativa, geralmente a maior parte das lentes trifocais são baseadas nesse método, ela se baseia num princípio óptico onde a lente, normalmente, quando ela encontra um elemento óptico qualquer, ela sofre um desvio, muda a sua direção. Então, se você puder construir elementos ópticos pequenos e de tamanhos constantes, você produz desvios planejados na lente. Com isso, numa lente trifocal, como o próprio nome diz, eu ponho um elemento difrativo que permite com que a luz se divida em 3 pontos de foco, sem que esses elementos difrativos provoquem interferência na luz. Então eu tenho, por exemplo, 33% da luz seguindo um caminho, os outros 33% um outro caminho, 33% um outro caminho. A riqueza, a inteligência no elemento difrativo é exatamente você ter um elemento que não permita que esses raios de luz interfiram um sobre o outro. Numa lente de foco estendido, eu não tenho 3 focos, eu não tenho nem 2 focos. Na verdade, eu estendo ou alargo um único foco. Tem formas diferentes de fazer isso, e eu acho que vai discutir com mais detalhes como é que são construídas essas lentes e em que situações a gente deve utilizá-las para melhor benefício dos pacientes. É muito bacana. E eu acho que isso que você explicou acaba implicando, né, numa diferença funcional de que as trifocais, por terem os 3 focos bem definidos, longe, intermediário e perto, acabam entregando uma visão de perto muito, muito boa, né, e que é superior às lentes de foco estendido no que se refere à visão de perto. Já os de foco estendido vão, né, priorizar a visão de longe, distâncias intermediárias, dependendo de córnea, pupila, dependendo do target refracional que você escolher. Você até consegue entregar a visão de perto funcional também com as lentes de foco estendido, mas não é a razão pelas quais elas foram concebidas, né? E a gente vai falar de plataformas, como você falou, mas uma das grandes vantagens da Vivid, que é a lente de foco estendido da Alcon, é que é uma lente que não tem anéis, né? Não tem anéis difrativos. Isso vai implicar em menos desfotopsias. Então é sempre aquele trade-off ali entre uma visão de perto um pouco superior com as trifocais ou menos efeitos desfotópicos com as lentes de foco estendido, né, doutor Fernando? Exatamente. A Vivit, ela trabalha com a extensão de luz, né, com a tecnologia X-Wave, e ela estende o foco para um patamar em torno de 1,75, 2 graus, dependendo do que você falou. Dependendo da pupila, dependendo da aberração esférica da córnea, que são coisas importantes nesses pacientes para a gente considerar essa lente. Mas trouxe uma ideia
trouxe uma oportunidade para a gente colocar lentes em pacientes que antes a gente não colocava lentes difrativas. Então ela veio trazer um leque maior de opções em relação aos pacientes de tratamento de presbiopia. Entrando um pouco mais na Vivit, né, que como a gente já introduziu o assunto, ela foi a primeira EDOF não difrativa do mercado. Doutor Fernando, você pode explicar um pouco mais, né, como que essa tecnologia não difrativa permitiu, né, trazer mais benefícios para os seus pacientes? O que isso trouxe de impacto clínico mesmo? Né? Porque tudo a gente fala de óptica, de princípios de funcionamento da lente, mas isso tem que implicar em melhores resultados para os nossos pacientes. Né? Então, o que você acha que essa tecnologia não difrativa agregou e como a sua prática, de certa forma, mudou, que você estava começando a falar, que aumentaram as indicações? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sim, a tecnologia ela trouxe um perfil de paciente que inicialmente a gente contraindicava a cirurgia. Então, é um paciente, por exemplo, que ele tem um hábito de direção noturna muito frequente, a Vivit trouxe uma possibilidade de cirurgia, inclusive do cristalino disfuncional, para pacientes que a gente não fazia anteriormente. E, além disso, ela trouxe aspectos de fotopsias muito próximas das lentes monofocais. Então, logicamente, isso depende da pupila do paciente, isso depende das felicidades de outros fatores do perfil do paciente, mas ela trouxe uma oportunidade para a gente começar a tratar pacientes que a gente antes não indicava ou indicava com menos segurança que a gente faz ultimamente. Esse ponto é importante. Eu sempre gosto de trazer um relato pessoal que a Vivit garantiu ali dentro da minha casa com meu pai uma indicação que seria impossível anteriormente, porque ele tinha uma membrana epretiniana inicial. A gente não indicaria uma trifocal para ele, mas a gente foi um pouco corajoso, eu admito, mas implantamos uma Vivit bilateral e ele está muito bem até hoje com a membrana epretiniana lá, porque é uma lente realmente que entrega bastante e o fato dela não ter anéis difrativos deixa a gente um pouco mais seguro. Eu sei que o pessoal da Alcon vai brigar comigo e falar que não é para isso que ela foi desenvolvida, mas dá para indicar, dependendo do caso, se tiver uma maculopatia um pouco mais leve, a gente consegue ter bons resultados sim com a Vivit. Mas aí eu gostaria de comentar, dentro desse ponto que você falou, que eu pus Vivit na minha mãe também. E a minha mãe ela tem distropia de membrana basal do epitério. E a ideia inicial era ficar independente de óculos, foi uma cirurgia de uma catarata muito inicial. E ela é super satisfeita com a mínima visão de menos meio. E a indicação realmente não poderia colocar uma lente difrativa com superfície ruim. A superfície dela tem flutuações de não ser tão boa assim. E aí a gente optou por colocar a Vivit, já tem 3 anos, ela está super satisfeita. Eu talvez tenha uma visão um pouquinho distinta disso. O que eu percebo é que uma lente de foco estendido, pelo menos na minha prática, é a minha nova lente monofocal. Então, eu não consigo imaginar uma situação onde eu tenha uma contraindicação para uma lente de foco estendido. Uma contraindicação clara. Por que eu digo isso? Porque a perda de energia luminosa na mácula, todo sistema visual é construído para você ter o máximo de energia luminosa chegando na mácula. Casos, por exemplo, eu não digo uma distrofia de membrana basal, porque ela pode ser muito intensa, mas, por exemplo, um buraco lamelar tipo 2, tá certo? Uma membraninha, uma pequena retificação da concavidade macular. Eu não consigo imaginar porque ela seria uma contraindicação de uma lente desse tipo. Então, hoje, eu praticamente, a minha lente monofocal se tornou lente EDOF. Eu não consigo imaginar por que não eu colocaria essa lente. Mesmo em pacientes com situações mais complexas, onde talvez não tenha tanta precisão biomédica, como pós-cerototomia radial, ou após uma miopia mais elevada, com algum afinamento de coroide, talvez alguma alteração de mácula, desde que, obviamente, você tenha alguma segurança de aquela doença estável. Então, se você souber que a doença que o seu paciente tem, essa membrana, por exemplo, ela se mostra estável ao longo do tempo, algumas drusas, por exemplo, eu não consigo imaginar um grande problema em você colocar uma lente EDOF. Muito pelo contrário. Eu acho que é até um recurso para você dar para essa pessoa mais conforto. Eu imagino dessa forma. Sobretudo agora com as EDOFs não difrativas, né? Não, e é muito interessante essa análise porque traz um aumento de
um leque de possibilidades muito maior, um aumento de indicação muito grande para o cirurgião. Isso eu concordo com você. E por outro lado, né, um outro aspecto que eu gostaria de conversar com vocês é que, beleza, a gente já falou que muitos casos que tenham alguma alteração macular, alguma alteração de córnea, a gente indica EDOF e fica bom. Isso é verdade. Mas alguns cirurgiões têm tratado a EDOF, né, como uma segunda opção, só para esses casos não ideais, né? O caso assim, não é ideal para trifocal, eu coloco uma EDOF. Então, assim, doutor Fernando, você concorda com essa ideia ou você enxerga assim, alguns pacientes, mesmo com um olho 100%, sem nenhuma alteração, mácula boa, córnea boa, superfície ocular boa, ainda assim eu gosto de colocar EDOF em alguns pacientes? Sim, eu tenho pacientes que a EDOF realmente é a primeira opção. Por exemplo, como a minha região é uma região do centro-oeste de Goiás, a gente tem um público muito fazendeiro, pessoas que dirigem muito à noite. Quando foi lançada a Vivit, eu até falei isso no lançamento da Vivit no evento, um paciente alto, homem, que dirige muito à noite, não é a primeira opção uma lente monofocal, porque a gente está fazendo catarata cada vez mais cedo e você oferecer uma independência para o painel do carro, você oferecer uma independência para a visão de perto para um paciente com efeitos fotópicos muito próximos, eu acho que você vai trazer como primeira opção. E uma lente difrativa, por mais que seja uma melhor visão para bem próximo, não vai trazer o mesmo conforto para esse paciente, para a rotina que ele tem. Então eu acho que a EDOF é a primeira opção nesse público, né? Interessante. E nesses pacientes que você opta por EDOF bilateral, você tem uma estratégia você comentou por alto, assim, de mini monovisão, ou isso depende de caso a caso? Em alguns pacientes você busca um target plano? Como que é a sua estratégia em termos de target biométrico? A gente estava fazendo isso, já tem 3 anos e pouco, né? Mas com uma ideia individualizada nos pacientes, né? Tem um trabalho agora do JCIS de fevereiro, comparando os tipos de monovisão, mínimo, pequena, moderada e severa. E no trabalho ele comenta que a monovisão de 0,75 dá menos efeitos fotópicos do que a monovisão severa, de 1 grau para cima, mas ela dá uma melhor visão de perto. Eu acabo que, como público que eu coloco o EDOF como primeira opção, é um público que tem aspectos psicológicos, aspectos pessoais específicos, eu opto por colocar menos meio. Então, e até porque a biometria às vezes não tem essa precisão desse 0,25. Então eu prefiro pensar no menos meio no primeiro olho, para depois fazer o segundo olho com uma ideia mais próxima do plano. Então mais ou menos a minha rotina hoje é buscar o menos meio, porque se ficar a menos 0,75, o paciente ainda está bastante satisfeito. Essa estratégia costuma trazer realmente bastante independência de óculos, né? Sim. Ele fica com uma visão de perto bem funcional e com livre praticamente, né? Não livre, mas com muito menos disfotopsias. Então, para dirigir à noite acaba sendo uma boa opção. Mas eu acho existe esse conceito da busca da independência aos óculos que talvez não seja tão relevante. Tem pacientes que não ligam para usar óculos. E se você implanta uma lente trifocal, às vezes o seu discurso da independência é tão intenso que ele fica até com vergonha de pedir um óculos caso ele precise para uma leitura em determinadas condições. Então, nem todo paciente quer se ver livre do óculos. E se ele for usar o óculos para uma leitura à noite, isso não é nenhum problema. Então, isso que você falou é ótimo. A pessoa trabalha por exemplo, em São Paulo e mora em Campinas, vai dirigir no final do dia, isso é importante. A pupila é muito pequena, então os anéis difrativos não vão ter muito efeito naquele paciente. Uma lente EDOF é muito interessante. Então é bom, na conversa, você saber o quanto ele se preocupa com alguns sintomas. Então eu costumo dizer, olha antes de operar o paciente, olha para aquele ponto de luz. Você vê anéis ou você vê um halo antes da cirurgia em volta, veja um halo em volta. Então, esse halo com a cirurgia ele vai se reduzir, mas ele não vai desaparecer. Então, são formas que você tem de introduzir sintomas fotópticos que não necessariamente são incapacitantes. Então, o fato de você não comentar isso pode ser um problema.
como você também não precisa supervalorizar sintomas com os quais ele já convive. Concordo plenamente. Às vezes, às vezes o cirurgião menos experiente fica muito focado em falar dos halos e, claro, você tem que falar, tem que orientar o paciente, mas isso, na grande maioria dos pacientes, não é tão relevante para você ficar batendo tanto nessa tecla e acaba, às vezes, até induzindo ele a prestar mais atenção nisso. Doutor Mauro, a gente já falou um pouco de contraindicação, você falou bem que quase não considera que as EDOFs tenham contraindicações claras, né, de uma forma assim mais macro. Falando das trifocais, quais pacientes que você costuma contraindicar trifocais, quais situações você não gosta de implantar ali uma lente trifocal? Porque até prova em contrário, qualquer paciente é um candidato, até que nos exames pré-operatórios você identifica alguma coisa que te deixa desconfortável. E quais seriam essas situações para você? Doenças evolutivas, por exemplo, um glaucoma que esteja com mau controle clínico, mesmo que ele seja leve para moderado, é uma situação onde eu acredito que a lente trifocal não seja adequada. Algumas maculopatias, degeneração macular, eu sempre teria algum cuidado. Alta miopia associada à miopia patológica, ou seja, maculopatia miópica, eu entendo que seja uma contraindicação quase absoluta da lente trifocal. Alguns pacientes onde você já fez vários procedimentos no segmento anterior, córnea, transplante, ceratotomia radial, eu sempre penso que talvez a trifocal vai introduzir alguns efeitos ópticos que não sejam ideais para ele. Então, pós-ceratotomia radial hoje, eu prefiro uma lente tipo Vivit. E a distrofia de fluxo, né, doutor Mauro? Eu acho que a glutata realmente é uma coisa que a gente vê com alguma frequência no consultório, que acaba que é realmente uma contraindicação, porque não é um caso previsível, né? Esse paciente pode ter uma periferia boa e evoluir bem para a vida, mas ele tem uma alteração central de córnea, ele tem uma alteração da percepção de luz e acaba que uma lente difrativa vai piorar esse quadro, que a EDOF não tem, assim, esse aspecto, né? Às vezes, dependendo da idade do paciente, da história de evolução, às vezes os pais não operaram no transplante, às vezes você até pode pensar numa EDOF, mas um paciente que já tem familiar que fez um transplante endotelial, você não vai pensar numa EDOF nesse caso, e difrativa, na minha opinião, jamais. Claro. Agora, você comentou uma coisa que para mim é muito relevante na seleção do paciente para qual lente, que é a asfericidade da córnea. A asfericidade é alguma coisa que está lá em seu benefício, na escolha da lente. Então, eu não colocaria, por exemplo, uma lente Vivit, que tem uma asfericidade um pouco aumentada, trifocal, que tem uma asfericidade um pouco aumentada, um paciente com ceratocone, mesmo que fosse leve, porque a córnea já vai fazer esse papel. Então, uma lente monofocal associada a uma córnea com asfericidade aumentada é uma lente EDOF. Então, é sempre importante você ter uma noção da curvatura, da asfericidade do seu paciente, que isso pode ser usado em seu benefício e no dele, para escolher uma lente do melhor desempenho. Perfeito. Doutor Mauro, na hora de escolher a lente, né, na hora que você está conversando com o paciente, que tipo de perguntas você gosta de fazer na sua avaliação para poder entender que tipo de lente que esse paciente vai se beneficiar mais? Existe algum questionário que você usa ou é mais perguntas que você faz ali de rotina para avaliar assim, os hobbies do paciente, as atividades profissionais? E como você usa essas informações para escolher a lente ideal para o paciente? Eu não uso um questionário fixo, mas eu converso bastante. Pergunto o máximo de coisas que eu posso. O histórico da doença, o histórico refracional, se ele já usou óculos, qual a atividade profissional, quais são as coisas que ele gosta de fazer em casa. Então, isso te traz bastante ajuda para entender. Por exemplo, se eu estiver lidando com uma manicure, eu vou ter um cuidado. Se eu estiver lidando com um atleta profissional, um corredor, fundista, eu vou ter outro tipo de preocupação. Um dentista, um arquiteto. Algumas profissões me preocupam. Por exemplo, esses economistas que trabalham em grandes fundos de investimento. 3, 4 telas na frente.
isso é uma situação que eu nem sempre sei como agir em relação a isso. Assim como alguns pilotos de avião. Por quê? Você tem telas na frente, na lateral e até em cima. E às vezes isso traz alguma dúvida no que você deve escolher. Agora, não tem limites para a pergunta. Quanto mais você tem de informação, melhor a sua capacidade de decidir. O Fernando também comentou bastante a questão de dirigir à noite, né? Tem mais algum detalhe que você acha importante na história para perguntar e que possa influenciar na escolha da linha? Eu acho que a análise pré-operatória, principalmente a análise do paciente, da maneira que ele vive, entender sem correção como é que o paciente vive. Muitos pacientes entram no consultório sem correção, já com um grau para longe significativo, e isso facilita muito a nossa observação e nosso questionamento. Mas se chega uma pessoa e você vai questionar algumas práticas, ele joga tênis à noite, isso é significativo. Tênis, paciente que pratica tiro, então é significativo. Você entender o que ele faz, qual arma que ele atira normalmente, isso é importante. Você tem que entender todas as plataformas que tem no mercado e a gente consegue hoje diferenciar o paciente que faz um tipo de esporte ou outro. Você muda a vida desses pacientes quando você consegue conversar, ter um chair time maior, e eu acho que isso faz uma diferença grande para no final do resultado. E nesse universo da faco refrativa acaba fazendo, né, da estação de cristalino transparente, acaba fazendo muita diferença, né? Aquele paciente que chega pra gente e nem usa óculos para longe, você vai ver lá, o cara tem mais 2, só põe o óculos para ler, esse é maravilhoso, né? Agora aquele cara que usa óculos o dia inteiro, e se duvidar ele dorme de óculos, entra no chuveiro de óculos, ele vai ter uma chance muito maior de ficar insatisfeito depois da cirurgia, né? Então esse que vocês dois falaram, de avaliar como é que é sem correção, com correção, se ele usa óculos o tempo todo ou não usa, está fazendo muita diferença, principalmente na hora de indicar uma cirurgia de estação de cristalino transparente. Nesse tema, Bernardo, só um comentário, que o paciente, mesmo que ele use o multifocal ele tem pontos positivos e negativos. Então, quando você descreve para o paciente qual é o ponto negativo de quando ele começou a usar o multifocal, a posição que ele tem que ler, o paciente que mexe muito no computador, tem uma dificuldade de adaptação, ele vai entender que isso tem também um ponto negativo pós. E às vezes ele quer comprar essa ideia, não. Então, assim, se você explica, se o tempo de explicação é suficiente para ele entender o que ele teve prejuízo depois dos 40 e poucos, e agora o que ele vai ter de prejuízo depois de um ganho cirúrgico, mas com independência de óculos, às vezes mesmo um paciente que usa óculos o tempo todo, você consegue ter uma compreensão e uma resolução do quadro dele. Um detalhe interessante nisso é o paciente com 2 olhos com visão funcional, ou um olho com uma visão normal e outro olho com uma visão muito baixa. Então, isso para mim é uma limitação para a lente trifocal. A lente trifocal ideal, os 2 olhos sejam normais. Uma lente EDOF, você pode implantar num paciente com um olho só. Bacana. E, doutor Fernando, um tema meio polêmico, algumas pessoas gostam, outras não gostam, que é o blend, né? Você tem o hábito de indicar blend de trifocal com EDOF, qual que é a sua opinião? E se você usa, qual estratégia em termos de target você costuma utilizar e que tipo de paciente que você acha que é interessante? Eu tenho o costume de usar, não é a minha primeira escolha. A minha primeira escolha, principalmente para a extração do cristalino com intuito refrativo, é trifocal. Mas os pacientes com perfil psicológico duvidoso, ou paciente que tem um grau baixo, como o Dr. Mauro comentou, um grau baixo em um olho, um pouco mais alto no outro olho, se você explica sobre a sensibilidade ao contraste, esse paciente, você vê que o perfil é muito crítico, às vezes o olho dominante EDOF para plano, e no olho não dominante, lente trifocal. Então esse é um público que eu tenho bastante paciente nesse perfil. Tem colegas também em Brasília que gostam muito desse perfil, então eu vejo isso com alguma frequência. E é um paciente muito satisfeito, desde que você entenda, e é o que eu falo, a gente vai personalizar cada olho seu. Então cada olho vai ser feito da melhor personalização possível, porque o paciente vai entender que ele tem produtos diferentes dos 2 lados. Você indica um olho dominante, EDOF com target plano, e no olho não dominante, a trifocal também com próximo do plano. Normalmente sim. Se não tiver nenhuma característica específica pessoal, normalmente sim. Eu não gosto muito do blend. Eu acho que você usa o blend quando você não tem certeza do que fazer. Então, se eu entender que aquele paciente não pode ter uma trifocal em ambos os olhos, eu posso usar uma lente EDOF. Se ela for, como você mesmo disse,
planejada para plano, entre plano e menos meio, que é o que normalmente eu faço, ele pode ter uma visão para perto bastante razoável. Pode não ser perfeita, mas bastante razoável. Agora, não acho bom quando o paciente entra no consultório e fica assim, ó, olha com esse olho, olha com... Não, esse está assim, esse está assim. Isso é uma coisa que eu não me sinto muito bem. Então, eu prefiro, se eu tiver alguma dúvida em relação à trifocal, eu confio muito no que uma lente EDOF pode entregar. Acho que é interessante ter várias opções, né, e personalizar a indicação. Acho que a gente acaba conseguindo fazer mais e trazer o melhor resultado dos pacientes, mas de fato é uma ótima alternativa também, né? Você colocar uma EDOF bilateral e um target um pouco miope com o olho não dominante vai ter um resultado muito bom também. Bom, para finalizar, Dr. Mauro, se você pudesse aí resumir essa conversa em uma frase, um recado final para os colegas oftalmologistas que ainda não têm tanta experiência com LIOS, né, de correção de presbiopia, o que eles têm que tirar aqui dessa conversa? Qual seria o take-home message, digamos assim, dessa conversa para os nossos ouvintes? Para mim, que está há muitos anos nessa prática, né, é muito bom ver a evolução da parte ótica da lente. E, como eu disse aqui, a lente EDOF hoje, para mim, é a minha lente monofocal. E, praticamente, eu deixei lente monofocal, como eu disse, para aqueles pacientes que têm uma doença ocular mais grave ou aqueles pacientes que têm uma córnea com grande esfericidade. Basicamente, o meu raciocínio sempre começa com uma lente tipo EDOF. E você, doutor Fernando, também uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, por favor. Eu acho que a análise pré-operatória é uma coisa que a gente tem que ter um tempo maior para isso. Então, avaliação de olho seco, avaliação de OCT de mácula. Os pacientes que a gente vê insatisfeitos, normalmente foi uma análise pré-operatória não tão bem feita assim. Então, se tiver uma dica, assim, fica um tempo maior na análise pré-operatória. Analisa se existe olho seco, analisa se existe membrana epiteliana, muda a indicação, entenda o que o paciente precisa, porque aí você vai ter resultados mais satisfatórios. Perfeito. Eu queria agradecer muito os nossos convidados, foi um papo muito rico. Agradecer a Alcon pela oportunidade de estar aqui na Braspers fazendo esses podcasts, levando conteúdo de qualidade aí para os oftalmologistas no Brasil afora. Muito obrigado pela participação. Esse foi o Oftcast. Até o próximo episódio.